nos abençoe mais uma vez nessa noite, amém? Neemias capítulo 10, do versículo 28 em diante, amém? Neemias 10, 28 em diante, diz assim o Senhor, a palavra do Senhor. E o restante do povo, sacerdotes, levitas, porteiros, cantores, servidores do templo e todos os que se separaram dos povos vizinhos por amor à lei de Deus, com suas mulheres e com todos os seus filhos e filhas, capazes de entender, agora se unem a seus irmãos os nobres e se obrigam, sob maldição e sob juramento, a seguir a lei de Deus dada por meio do servo de Deus Moisés e a obedecer fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor, o nosso Senhor. Prometemos não dar nossos filhos nem nossas filhas em casamento aos povos vizinhos, nem aceitar que as filhas deles se casem com os nossos filhos. Quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou em dia de festa ao Senhor, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as ofertas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova, das festas fixas, para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo do nosso Deus. Também lançamos sortes entre as famílias dos sacerdotes, dos levitas e do povo, para escalar anualmente a família que deverá trazer lenha ao templo de nosso Deus no tempo determinado, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, conforme está escrito na lei. Também assumimos a responsabilidade de trazer anualmente ao templo do Senhor os primeiros frutos de nossas colheitas e de toda árvore frutífera, conforme também está escrito na lei. Traremos o primeiro de nossos filhos e a primeira cria de nossos rebanhos, tanto de ovelhas como de bois, para o templo do nosso Deus, para os sacerdotes que ali estiverem ministrando. Além do mais, daremos para os depósitos do templo do nosso Deus, para os sacerdotes, a nossa primeira massa de cereal, do fruto de todas as nossas árvores, e de nosso vinho e do nosso azeite. E traremos o dízimo das nossas colheitas para os levitas, pois são eles que recolhem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Um sacerdote descendente de Arão acompanhará os levitas quando receberem os dízimos, e os levitas terão que trazer 1/10 dos dízimos ao templo do nosso Deus, aos depósitos do templo, ou seja, o dízimo dos dízimos. E o povo de Israel, inclusive os levitas, deverão trazer ofertas de cereal, de vinho e de azeite aos depósitos onde se guardam os utensílios para o santuário. É onde os sacerdotes ministram e onde os porteiros e os cantores ficam. Não negligenciaremos o templo do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor amado, aqui está a Tua palavra. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, através dela nesse dia. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, possamos aprender com a Tua palavra aquilo que nos convém nesse dia, nesse tempo do fim que estamos vivendo. Que nós possamos aprender com o Teu povo, aprender com essa nação, com a Tua palavra que tem muito a nos ensinar nessa noite. Toca nos nossos corações, trabalha no nosso interior, converte-nos a Ti, converte nossos pensamentos, nosso coração, nossa mente ao Senhor.
que nós possamos mudar a cada dia mais, que nós possamos melhorar a cada dia mais, que nós possamos converter o nosso coração a Ti a cada dia mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Faz Tua vontade em nós, faz Tua vontade nesse lugar, faz Tua vontade na vida dos nossos irmãos, que em nome de Jesus nós possamos, ó Deus, fazer aquilo que agrada a Ti, Pai. Nós possamos sair daqui edificados, fortalecidos, que nós possamos sair daqui moldados, mudados, transformados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Que Teu Espírito tenha liberdade mais uma vez de falar conosco, de tocar em nós, de agir em nós, de trabalhar em nosso meio, em nome de Jesus. Que todo espírito maligno, toda obra maldita, Pai, que todo pensamento mau, sentimento mau possa ser repreendido desse lugar, nessa hora, para que Teu povo tenha total liberdade de entender, de receber e de frutificar essa palavra hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós estamos chegando quase ao final do livro de Neemias. E estamos acompanhando, a história do livro de Neemias. A última pregação que nós tivemos aqui do livro de Neemias, estivemos falando de alguns sinais de avivamento que aconteceram ali no meio daquele povo. Um povo que estava desviado de Deus, um povo que já não buscava mais a Deus, que de tanta depravação e tanta desobediência e rebeldia, Deus permitiu que eles fossem escravizados pelos seus inimigos, e eles ficaram escravizados durante 70 anos agora pelos assírios ali, pelos sírios ou assírios, eu nunca me lembro quem que é quem, que é muito parecido, Síria, Assírio, eu não sei quem que é, mas eles foram levados para o Nabucodonosor lá e ficaram 70 anos escravizados ali. Passaram vários reis, morria rei, entrava outro, e eles estavam ali escravizados, expulsos da sua terra, suas cidades sendo destruídas, virando covil de bicho e de ladrões e salteadores. Mas Deus tocou no coração do rei Ciro, começou a enviar de volta a primeira leva de israelitas que voltou para Judá, para aquelas cidades ali. E agora nós estamos vendo uma segunda leva de pessoas que vieram então, juntamente com Neemias, para reconstruir a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros que estavam derrubados desde o momento da invasão da cidade, aqueles muros, as portas, todas aquelas, a estrutura da cidade estava destruída, as casas queimadas, as portas queimadas, o muro derrubado, e aquela cidade estava como uma cidade fantasma, uma cidade cheia de escombros. E nós vemos todo esse trajeto aqui, onde Neemias chega, avalia toda a situação, ora a Deus, pede direção, faz planos, depois ele convence o povo, começa a trabalhar, e depois vem todo aquele levante contra ele, as pessoas tentando impedir, as pessoas tentando desanimar, tentando falar para ele que não ia dar certo, que eles não iam avançar, que eles não iam chegar a lugar nenhum, e eles perseveraram ali, e chegaram à conclusão daquela obra em 52 dias. E aí, depois que a obra está concluída, Neemias coloca ali os guardas, os vigias, os porteiros nos seus lugares. Depois ele começa a convocar mais pessoas do povo de Israel para vir morar em Jerusalém, porque a cidade era grande e tinha pouca gente morando na cidade, então a cidade continuava fraca, vamos dizer assim, uma cidade desprotegida. Se alguém atacasse a cidade, não tinha tanta gente assim para poder proteger a cidade, que era muito grande. Então Neemias escolhe ali pessoas que vinham de cada povoado de Israel para poder morar em Jerusalém, viver ali e encher a cidade. E depois de tudo isso, diz o texto que nesse mês sétimo, eles se reuniram na praça da cidade, na praça de Jerusalém, e pediram ao sacerdote Esdras que lesse o livro da lei para eles. E quando eles começaram a ler, eles começaram a se arrepender dos seus pecados, começaram a confessar a Deus, começaram a se humilhar, e eles ficaram 7 dias ali, todo dia pela manhã, de 6 da manhã até meio-dia, eles ficavam ali na praça, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Esdras e os demais levitas, lendo a palavra de Deus, e houve ali grande choro, grande quebrantamento. Depois os sacerdotes levitas, eles confrontaram o povo, falaram: pessoal, não é tempo de chorar agora, Deus tem ouvido nossas orações, é tempo de se alegrar em Deus. Começaram a fazer uma festa, fizeram uma festa ao Senhor. Depois eles leram que havia na lei, dizendo que naquele mês eles tinham que
fazer uma festa de cabanas, onde todo o povo de Israel tinha que congregar em cabanas, viver em cabanas. Então cada um deles foi até a floresta, né? Pegaram ali matos, mudas, palmeiras e outros tipos de plantas, e fizeram cabanas do lado de fora das suas casas, e todo o povo de Israel ali viveu nas cabanas durante 7 dias, uma semana, morando em cabanas, assim como estava escrito na Bíblia. E no 8º dia fizeram uma grande festa ao Senhor, né? Então, depois que acabou tudo isso, nós vemos aqui que eles fizeram uma aliança nova com Deus. Eles se comprometeram com juramento ao Senhor, e eles escreveram um documento, como a gente viu no final da última mensagem, né? Que quando termina ali todo esse movimento de avivamento, começando pelos nobres, pelos líderes, pelos sacerdotes, eles fizeram um documento onde colocaram ali os termos dessa nova aliança que eles estavam fazendo com o Senhor, e eles assinaram, e todos aqueles homens nobres assinaram, e por fim vieram os demais homens do povo, como diz aqui o texto, e também assinaram aquela aliança, aquele termo de um contrato com Deus que eles fizeram, dizendo que eles não iam mais desobedecer a palavra de Deus. E eu queria compartilhar um pouco com os irmãos sobre os termos dessa aliança, o que continha nessa aliança. Nós sabemos que hoje nós vivemos no tempo de uma nova aliança, amém, queridos? Amém. Amém ou amém? Nós vivemos hoje no tempo de uma nova aliança, nós estamos vivendo debaixo de uma outra lei, mas é importante entender o que esse povo viveu e o que ele tem para nos ensinar. Porque se esses irmãos aqui vivendo numa aliança antiga, numa aliança que era afirmada no sangue de bodes e de carneiros, eles conseguiam se dedicar a Deus quando eles decidiam fazê-lo, e eles abriram mão de tanta coisa para agradar ao Senhor. Nós que hoje estamos na nova aliança, que não é firmada no sangue de bode, nem de carneiro, nem de vaca, nem de ovelha, nem de pombinhas, nem de rolinhas, é firmado no sangue do próprio Filho de Deus. Esse contrato, essa aliança que nós temos hoje com o Senhor, foi firmado a preço de sangue lá no Calvário, porque muitas vezes a gente não consegue fazer o mínimo para Deus. É ou não é verdade? Se a nossa aliança é superior a deles, se a nossa aliança é mais forte, mais poderosa que a deles, se nós fomos comprados a preço de sangue, e ao contrário deles, que o Espírito Santo não fazia morada neles, a Bíblia fala que o Espírito Santo faz morada em nós. Então nós precisamos aprender com eles o que nós precisamos fazer, como nós podemos andar em santidade na presença de Deus, como nós podemos nos portar de maneira que seja agradável ao Senhor. Então eu queria pensar ponto a ponto aqui os termos dessa aliança e como a gente poderia aplicar isso para nós hoje, no nosso tempo. Então, em primeiro lugar, são 3 coisas que eles declaram aqui nessa aliança. No versículo 29, eles declaram que eles iriam andar na lei do Senhor. Então, o primeiro termo da aliança era andar na lei do Senhor. Segundo, guardar e cumprir os mandamentos do Senhor. E terceiro, guardar os seus juízos e os seus estatutos. Então, esses 3 primeiros pontos aqui da aliança, a gente pode resumir uma coisa só: que eles registraram ali, assinaram que a partir de agora eles não iam mais desobedecer a lei de Deus, que eles iriam cumprir os mandamentos de Deus, que eles iriam obedecer os estatutos, os mandamentos, as leis, que eles iriam fazer tudo o que estava escrito na palavra. A partir de agora eles iriam se comprometer em fazer isso. Amém? Para nós, como isso aplica para nós? Jesus falou: aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Se nós amamos o Senhor Jesus, nossa primeira responsabilidade é guardar os mandamentos dele e obedecer os mandamentos dele. Se você não souber quais são os mandamentos de Jesus, vou dar uma dica: toda vez que você esquecer quais são os mandamentos de Jesus, lembra que ele resumiu os mandamentos. Hoje de manhã na escola bíblica, quem veio ouviu isso aqui, né? Como é que ele resumiu os mandamentos? Amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como ti mesmo. Você esqueceu? Eu não lembro mais o que tem que fazer, eu não lembro o que Jesus falou, eu não lembro. Lembra desses 2 que você não vai se perder. Amarás o Senhor seu Deus
sobre todas as coisas. Você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida? Você está colocando Deus em primeiro lugar na frente da sua família, na frente dos seus negócios, na frente da igreja? Porque igreja não é Deus. Só para você entender, igreja, né, não é Deus. Às vezes a gente coloca a igreja também no lugar de Deus, né? O que a gente faz na igreja, Deus é Deus. A igreja é uma consequência do nosso relacionamento com Deus. Mas se inverter isso aí, o negócio fica perigoso também. Tem gente que bota o trabalho na frente de Deus, tem gente que bota a família na frente de Deus, tem gente que bota o dinheiro na frente de Deus, tem gente que bota a igreja na frente de Deus. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem gente que bota, né, os prazeres da carne na frente de Deus. Mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Avalia toda vez que você puder, faz um check-up, avalia. Será que eu estou colocando Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu estou dando tempo a Ele o suficiente? Eu estou dedicando tempo suficiente para Deus? Eu estou tendo um relacionamento íntimo com Deus? Eu estou tendo meus momentos de particularidade, de intimidade com Deus, como Jesus falou: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o Senhor em secreto, porque Ele te ouve e Ele vai te responder no secreto. Será que nós estamos fazendo isso? E em segundo, como é que está o nosso relacionamento com o nosso próximo? Nós temos amado os nossos irmãos, nós temos cuidado com os nossos irmãos, nós temos tratado bem os nossos irmãos, temos nos preocupado com os nossos irmãos. Então, se a gente começar a pensar e meditar sobre somente sobre esses dois mandamentos aqui, e se a gente conseguir cumprir eles, a gente já cumpriu toda a lei de Jesus. Amém ou não amém? Né? Jesus falou, nisso se resume toda a lei de Moisés e os profetas. Ou seja, tudo que os profetas escreveram no Antigo Testamento, tudo que Moisés escreveu, se resume nessas duas frases aí: amarás teu Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que lembrar disso sempre. A gente não pode esquecer disso nunca. Isso aí tem que ser aquela regrinha que tem que ficar sempre, né, martelando ela, sempre decorando ela, para nunca esquecer. Então eles firmaram esse contrato, essa aliança, escreveram isso daqui: andaremos na lei do Senhor, guardaremos e cumpriremos seus mandamentos, guardaremos seus juízos e seus estatutos. E aí eles passam para a segunda parte, onde eles dizem o seguinte: não daremos mais nossas filhas como esposas aos estrangeiros, e nem daremos nossos filhos como maridos às mulheres estrangeiras. E aqui vai para o segundo assunto. São dois temas que eles colocaram ali. A gente pode tratar como segundo assunto. Que assunto é esse, pastor? O assunto do jugo desigual. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Quem lembra? Quem, o pessoal que é mais antigo, que viveu na roça, deve lembrar, né? Quando você vai preparar uma terra para você fazer uma plantação, o pessoal que não tinha máquina antigamente usava cavalo, ou usava boi, ou usava mula, jumento. Então colocava dois animais um do lado do outro e colocava esse aparelho chamado jugo no pescoço dos animais ali. E aí fica uma parte no pescoço de um animal, outra parte no pescoço do outro animal, e no meio tem uma alavanca assim, né, com uma parte de ferro na ponta que vai rasgar a terra. Então o animal vai indo ali e aquele aparelho ali de madeira com a ponta de ferro vai rasgando a terra, e aí vai fazendo aquele buraco, aquela valeta, para depois você vir colocar, né, as sementes ou as mudas e ir fechando. Amém, querido? Agora, se um animal, né, é maior que o outro, ou se um é mais rápido, o outro é mais lento, né, se eles não entram de acordo ali, o negócio vai ficar toda torta, a sua vala vai ficar toda torta, a sua valeta, né? Não vai funcionar. Ou quando um não pode, acaba machucando o outro, porque está forçando muito o outro, e aí acaba machucando o outro, porque um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro, não consegue caminhar junto. Então é um problema, isso é chamado de jugo desigual. Então o dono da fazenda, o dono da propriedade, tinha que escolher bem quais eram os dois animais que ia colocar junto ali, para eles poderem caminhar na mesma toada e no mesmo passo, senão não ia dar certo. Amém, queridos?
E aqui o povo de Israel, ele já havia se misturado bastante. Nesse tempo aqui, em que Neemias volta e encontra ali a cidade de Jerusalém, aquele povo ali tentando restabelecer a vida deles, muitos deles já haviam se casado com pessoas que não eram do povo de Deus. Já estavam com maus hábitos e maus costumes que aprenderam com outros povos. E Neemias dava um puxão de orelha forte neles. E se você for chegar um pouquinho mais para frente, você lê o capítulo 11, 12, você vai ver. Neemias chama todos os homens ali, repreende eles, fala assim: manda todas as esposas estrangeiras aí, manda tudo embora. Manda elas todas embora para o povo delas e manda os filhos embora também. E aqueles homens choraram e ficaram ali tristes, mas tiveram que mandar, porque a lei de Deus já dizia que eles não podiam se casar com pessoas que eram de outros povos. Eles estavam em desobediência. E aí Neemias diz que, diz o texto, depois você lê o texto, você vê que eu não estou mentindo. Ele vai falar assim: e eu cheguei a espancar alguns deles, e peguei alguns pelo cabelo, e fiz eles jurarem que não dariam mais seus filhos nem suas filhas aos homens estrangeiros ou mulheres estrangeiras, porque Deus sabia que se eles se misturassem com outros povos que serviam outros deuses, eles iriam se desviar. Qual foi o pecado de Salomão? Como é que Salomão se desviou? Começou a casar com um monte de mulheres estrangeiras que não eram do povo de Deus, e no final da vida estava desviado. Por pouco não perde a salvação. O próprio Neemias, no final desse livro, quando você vai ler o final do livro de Neemias fala ali: não cometamos o mesmo erro que o rei Salomão cometeu, que as suas mulheres o fizeram desviar do Senhor. Está escrito ali. E hoje em dia, irmãos, a gente acha que é normal essa questão do jugo desigual. O que é o jugo desigual? Você é um cristão, você quer buscar Deus, quer servir a Deus, mas daí você vai arrumar uma pessoa para se casar, para namorar, que não serve a Deus. Não vai funcionar essa história. Não vai dar certo isso. A própria Bíblia já fala que não funciona. A Bíblia fala: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não vai andar. Lá no Novo Testamento diz assim: como é que pode as trevas e a luz conviver junto? Não tem comunhão, pode haver entre as trevas e a luz. Não tem comunhão. Pode estar tudo desligado aqui. Eu vou acender uma luzinha só. Se eu acender uma luz, o que acontece? As trevas, elas, né? É como se a treva estivesse indo embora. Não tem como ela ficar junto. Ou é luz ou é treva. Não tem como andar junto. Paulo ainda chega ao extremo que ele fala assim: vocês são templo do Espírito Santo. E ele pergunta: como é que pode o templo do Espírito Santo estar em comunhão com o templo dos demônios? Paulo chega a chamar as pessoas que não servem a Deus de templo dos demônios. Ou seja, assim como o Espírito Santo visita a nossa vida, ele pode habitar em nós. A pessoa que não serve a Deus, que não busca Deus, o diabo tem liberdade de entrar na vida dela. O diabo tem liberdade de passear na mente dela, no coração dela, até às vezes habitar naquela pessoa. Quantas pessoas que não servem a Deus às vezes vêm na igreja e ficam endemoniadas? Hoje já vi mais de 100, estou a vida inteira na igreja. Já vi mais de 100 pessoas que entrou na igreja e ficou endemoniada. Ou mesmo que não era na igreja, que queria fazer um culto no lar, chegava lá, orava com uma pessoa, a pessoa ficava endemoniada. Ou seja, quem estava habitando na vida dela? O demônio. Como é que pode um crente, um cristão, conhece a palavra, você vai procurar uma pessoa lá fora, que não serve a Deus para ser o seu companheiro, sua companheira? Então, isso é um conselho errado. E as pessoas falam assim: ah, mas eu já vi quantos caras, já vi uma pessoa tal, que ela foi e buscou e deu tudo certo, a pessoa se converteu. Você vai se guiar pela palavra ou pela exceção de alguém que teve uma história que deu certo? De algumas histórias que deu certo, eu posso te mostrar milhares que não deu. Então, busca na palavra, ouve a palavra. Seus filhos, talvez, seus netos, talvez vão começar com essa história, com esse pensamento. Ah, pô, eu estou gostando do fulano, estou gostando da fulano. Aí você vai perguntar: é crente? Busca o Senhor? É servo de Deus? Ah, não é. Mas só falta Jesus. Olha, não bebe, não fuma, não joga, só falta Jesus. Não está errado, só falta Jesus, só falta tudo então. Porque
Porque Jesus é tudo. E só falta Jesus, falta o principal. Falta o principal. O resto é o resto. Agora, se tiver Jesus, já tem o principal. O resto a gente corre atrás. Agora, se não tiver Jesus, está começando mal. Começando mal. A chance disso dar errado é muito grande. Quando você tiver seus filhos, aí você é crente, seu marido não, ou você é crente, sua esposa não. Aí você quer levar seu filho para a igreja, né? Seu marido ou sua esposa que não é crente quer levar ele para a balada. Como é que fica? Você quer ensinar ele na palavra de Deus, ele quer ensinar ele nas sacanagens do mundo. Aí como é que fica? Aí você fala assim, olha, não bebe não. Aí o pai bebe em casa. Ou vice-versa, com a mãe. Você fala assim, olha, não usa droga. Aí o pai usa droga, ou a mãe usa droga. Ou seja, que comunhão pode haver isso aí? Não vai dar certo esse negócio. Só que tem muito crente que cai nessa lágrima, né? Não, mas sei o que e tal. Eu já vi muita história assim. E geralmente não acaba bem. Então, esse foi um dos termos que eles colocaram na aliança, que eles falaram assim, ó, vamos parar com esse negócio de julgo desigual, nós não vamos mais cair nessa. O diabo já enganou a gente bastante nessa história, a gente não vai mais cair nessa. A partir de agora nós não vamos dar mais nossos filhos para casar com pessoas que não são de Deus, nem as nossas filhas para casar com homens que não são de Deus também. Acabou. A partir de agora nós vamos nos tornar um povo consagrado ao Senhor. Isso precisa ser um princípio para nós também. Ah, pastor, mas eu já sou casado. É casado? Então ora pelo seu esposo, ora pela sua esposa para Deus fazer uma obra na vida dele. Já é casado. Casou, já casou, né? Agora tem que orar, né? E crer que Deus vai fazer um milagre. Mas isso não serve só para casamento, serve para muita coisa. Vou dar um exemplo. Sociedade. Você é crente, aí você vai fazer uma sociedade com um cara que não é crente. Pode dar errado isso. Você quer dar o dízimo da empresa, o cara que não é crente fala que não vai dar. Você quer pagar os impostos direitinho, o cara que não é crente fala que não, vamos sonegar isso aqui, vamos passar isso aqui por debaixo aqui e tal. Vai dar certo esse negócio? Provavelmente não vai dar certo. Porque é julgo desigual. Você tem um princípio e um valor, aquela pessoa tem outro princípio e outro valor, daí você quer fazer junto o projeto. Não funciona. Deus já está mostrando aqui, ó, não dá certo isso aí. Não anda por esse caminho que vai dar certo. Então, a gente precisa observar isso na palavra. Depois eles vão para um novo assunto. Eles mudam de assunto agora. Eles falam o seguinte: nós não vamos comprar no sábado e não vamos comprar em dias sagrados, santificados ao Senhor. Então, eles decidiram que eles não iam fazer negócios no dia do Senhor. O sábado não era apenas um dia de descanso. Quando você vê assim a palavra sábado, que é o descanso, não é apenas descanso. Sábado significa um descanso solene ao Senhor. O que é isso? É um dia consagrado ao Senhor. É isso que significa sábado. Quando eles tinham as suas cerimônias ali no sábado, o sábado deles era um dia consagrado a Deus. Todo aquele dia era consagrado ao Senhor. Todo aquele dia era para buscar a Deus. Todo aquele dia era para se dedicar às coisas de Deus. Além dos sábados, havia outros dias, que eram os dias de festa ao Senhor. As festas sagradas que eles tinham que cumprir, eram várias festas durante o ano, que eles tinham que cumprir ao Senhor, que eles tinham que dedicar ao Senhor. Então eles fizeram um compromisso aqui: não vamos fazer negócios no dia de sábado, porque é dia consagrado ao Senhor. Não vamos trabalhar nesse dia, não vamos comprar e nem vender, não vamos fazer nenhum tipo de negócio. Se alguém tentar vender alguma coisa para nós nesse dia, não vamos comprar. Se alguém quiser fazer negócio conosco nesse dia, não vamos fazer, porque estamos dedicando aquele dia ao Senhor. E talvez você não guarde o sábado, a gente não guarda o sábado, o nome sábado da semana. Mas qual que é o seu dia consagrado ao Senhor? Qual que é o seu dia consagrado ao Senhor? Você tem algum dia da semana que você consagra ao Senhor? Ou todos os dias você faz qualquer coisa e não tem nenhum dia que você age de maneira diferente? Assim, nesse dia, por exemplo, eu não vou ver televisão, porque esse dia eu estou consagrando ao Senhor. Esse dia eu não vou fazer tal coisa, porque eu estou consagrando esse dia ao Senhor.
E às vezes a gente cai no engano de que, porque eu não vou cumprir isso daqui porque eu não estou no tempo da lei. Mas aí você cai no extremo do outro lado também. Porque a gente tem esse risco, né? Então eu não vou ser que nem os adventistas, nem que nem o judeu que guarda o sábado, mas aí vai para o outro extremo, guarda direito também. E tem crente que fala assim, não, mas o domingo é o dia do Senhor. Será que todo domingo é o dia do Senhor mesmo? Será que você consagra ele a Deus? Porque tem muito crente que fala que o domingo é o dia do Senhor, vai passar a tarde inteira assistindo um monte de programa da televisão que não tem nada a ver com Deus, e um monte de música lá que não é de Deus, um monte de coisa que não é de Deus, né? Às vezes passa o dia inteiro brigando com gente dentro de casa, com a mulher, com o marido, com os filhos, briga com todo mundo, aí no final do dia, deixa eu ir para a igreja que hoje é o dia do Senhor. Isso aí está meio esquisito esse negócio. Esse dia, 80% do dia foi tudo do inimigo, e 20% você guarda para o Senhor. Não, esse é dia do Senhor, você vai se consagrar a Deus esse dia. A gente precisa colocar isso no nosso papel. Qual é o dia da semana que eu vou consagrar ao Senhor? O dia que eu vou dedicar ao Senhor, o dia que eu vou me privar de certas coisas, que eu vou me afastar de certas coisas. Se eu já vivo uma vida consagrada, nesse dia eu vou me consagrar ainda mais. Porque esse dia é o dia para buscar a Deus. E a maioria dos crentes hoje em dia não faz isso. Não tem o seu dia de buscar o Senhor. A minha folga é na segunda, então vou ter minha segunda vai ser o meu dia de consagrar o Senhor. A minha folga é na quarta-feira, minha quarta-feira vai ser o meu dia de consagrar o Senhor. A minha folga é no sábado, então o sábado vai ser o meu dia de consagrar o Senhor. Minha folga é no domingo, então o domingo vai ser o dia de eu consagrar o Senhor. Mas qual é o seu dia de consagrar o Senhor? Você precisa ter ele. Amém, queridos? Porque a gente tem que tomar cuidado, não andar nos extremos. Você não pode andar nem no extremo muito lá, nem muito cá. Tem que ser equilibrado. Não é verdade? Amém ou não amém? É igual a história do confessar, né? A igreja evangélica, a gente aboliu o confessionário do padre, né? Mas daí o povo parece que esqueceu que confessar é bíblico também, né? Eu não confesso nada para ninguém mais. Hoje em dia, ninguém confessa mais nada para ninguém. Antigamente o pessoal ainda procurava pastor de vez em quando para falar alguma coisa, né? Hoje em dia nem procura mais pastor, nem presbítero, nem ninguém. Eu acho que não precisa confessar mais. Mas a Bíblia fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então não é só para Deus. Para Deus você confessa para ser perdoado. Para o irmão você confessa para ser curado. É outra coisa. Então, para Deus eu confesso para ser perdoado. Senhor, eu pequei. Você confessa ao Senhor para você ser perdoado. Você confessa para o seu irmão para você ser curado, para você ser ajudado, para você ser tratado, para aquele irmão ajudar você a não cair de novo naquele pecado. Porque se aí você confessa só a Deus, pede perdão, beleza, Deus te perdoou. Aí daqui a semana que vem você vai, cai de novo. Aí na outra, cai de novo. Aí um mês depois, cai de novo. Aí está lá de novo se confessando para Deus e continua caindo no mesmo pecado. Por quê? Você não procurou uma ajuda de alguém ainda. Procura um irmão para te ajudar. Confessa para ele, abre o coração para ele, pede para ele orar por você, pede para ele te aconselhar. E aí você vai ser curado. Quando você for curado, você não vai cair de novo no mesmo pecado que ficar peca e se arrepende, peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa. Virou um pecadeiro já. Né? Cuidado. A Bíblia fala que a gente tem que ser santo, não pecadeiro. A gente era pecador lá no mundo, né? Agora a gente não é mais. Agora nós somos santos. O pecado tem que ser um acidente de percurso na nossa vida hoje. Não pode ser uma prática. Não pode ser algo que a gente está o tempo todo fazendo. O pecado hoje tem que ser algo que acontece muito de vez em quando, porque aconteceu, a gente distraiu um pouco e aí caiu. Mas não pode ser uma constância da nossa vida. O pecado não pode ser uma constância da vida do crente. Nós não podemos nos acostumar com os nossos pecados. Nós não podemos consentir com os nossos pecados. Amém, queridos? Então, procure reservar o seu dia, um dia na sua semana, onde você vai dedicar para Deus, onde você vai se consagrar mais, buscar mais, orar mais, ler a palavra, ouvir louvores, cantar ao Senhor, ter mais intimidade com Deus. Depois ele fala: nós observaremos o 7º ano, que é o ano de descanso, o ano sabático, e nele nós não
ceifaremos, nós não plantaremos, nós não colheremos, e nós perdoaremos as dívidas. Então, na lei, Deus tinha dado para eles o 7º ano como o ano sabático. Havia 7 anos. Durante 6 anos eles plantavam, colhiam normalmente. No 7º ano eles tinham que deixar a terra descansar. Deus tinha mandado eles deixar a terra descansar, para que ela pudesse se regenerar durante aquele ano. E também disse para eles que eles tinham que perdoar as dívidas. Então, se alguém tivesse devendo alguma coisa para eles e não tivesse conseguido pagar durante aqueles 7 anos, no 7º ano eles tinham que perdoar. E quando havia, 7 vezes 7 dá quanto? Quanto que dá 7 vezes 7? 49, né? E aí quando chegava no 49º ano, que era 7 vezes 7, aí o próximo ano então era o ano do jubileu, que era 50 anos. Era onde até os escravos eram libertos. Se havia alguém que tinha algum escravo por causa de alguma coisa, os escravos tinham que ser libertos no ano do jubileu. Se alguém tinha comprado uma propriedade de outra pessoa, no ano do jubileu tinha que devolver aquela propriedade para ela. Porque às vezes aquela pessoa vendeu a propriedade porque estava endividado, estava com problema, teve que vender os bens dele na correria para poder pagar a dívida. Aí vende, ficou sem nada, agora está sem casa e tal. Quando chegava o dia do ano do jubileu, no ano 50 lá, as pessoas tinham que devolver aquela terra para aquela pessoa. Se ela tivesse pobre, se ela tivesse miserável, se ele virasse mendigo na rua, agora ele ia voltar até aquela casa, aquela propriedade que era dele lá, para ele poder voltar para ela. Estava na lei, só que eles não estavam mais cumprindo isso. E eles se comprometeram aqui: nós vamos fazer isso que está escrito na lei. Tem a ver com perdão de dívidas, tem a ver com não buscar apenas o seu benefício, porque a terra te dá o benefício ali, todo ano você planta e ela vai te dando, mas chega uma hora você tem que deixar ela descansar também. Se parar de procurar só o seu, a sua ganância, o seu bem-estar, não, calma aí, dá um descanso para a terra também, dá um descanso para os outros também, dá um descanso, perdoa quem precisa ser perdoado, libera quem está devendo você. Isso a gente pode fazer também, amém, queridos? A gente não precisa esperar o ano do jubileu, nem precisa esperar o ano 7, não é verdade? Jesus falou: você tem que perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Se teu irmão pecar contra você, perdoa. E não, Jesus não falou que precisa esperar o ano do jubileu, não, nem o 7º ano, que é o ano do sabático. Nesse tempo, eles esperavam chegar no ano sabático para fazer isso. Mas nós estamos num tempo que é uma aliança superior a essa, amém? Você não precisa esperar 7 anos para perdoar ninguém. Se alguém falhou com você, se alguém pegou dinheiro emprestado e não pagou, perdoa ele, perdoa ela. Se alguém fez alguma coisa com você que você sente que aquela pessoa está em dívida com você, porque fez alguma coisa, te magoou, te entristeceu, sei lá, perdoa, libera, deixa isso para lá, deixa seu coração ficar livre desse peso. É você que vai ser abençoado com isso, é você que vai ser beneficiado com isso. Não pense que eu não vou perdoar, não, porque ela não merece ser perdoada, ele não merece ser perdoado. Filho, mas você não está fazendo nenhum bem para ele nem para ela, você está fazendo bem para você. Se você perdoar, você está tirando esse peso das suas costas, você está tirando esse peso sobre você mesmo. Amém? Alguém já disse, que a falta de perdão é como você tomar um pouquinho de veneno todo dia, querendo que o outro morra. Você toma uma gotinha de veneno todo dia no seu café, esperando que aquela pessoa morra. Ela vai morrer, eu vou me vingar. Aí você toma lá um pouquinho de veneno, vai tomando um pouquinho de veneno. Enquanto você não perdoa, você está tomando veneno, querendo que o outro se estrepe, querendo que o outro se dê mal, querendo que o outro não é assim. Você tem que perdoar, você tem que liberar isso aí. Libera essa pessoa, tira essa pessoa das suas costas, tira essa pessoa da sua cacunda, e você vai ver que você vai ficar leve, você vai ficar desimpedido, amém? Seu coração vai ficar em paz. Depois, eles escreveram aqui nessa lei: nós pagaremos a taxa de 1/3 de um ciclo por pessoa anualmente para o templo do Senhor. Abasteceremos a lenha para o templo do Senhor e para as ofertas, para o sacrifício. Traremos todas as primícias aos sacerdotes. Observaremos a lei dos primogênitos. Daremos o dízimo de todas as nossas rendas.
traremos o dízimo dos dízimos, traremos as ofertas ao templo do Senhor, pois não desampararemos a casa do nosso Deus. A gente vê aqui mais 8 observações que eles colocaram só sobre o cuidado com a casa de Deus, só sobre o cuidado com o templo do Senhor. E a gente vê como que muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade em abençoar a casa de Deus, em investir no reino de Deus. Tem gente que fica até tentando se convencer pela Bíblia. Não, vou provar que no Novo Testamento, agora na época da graça, não precisa mais dar dízimo. Você não é obrigado mesmo, não. Ninguém é obrigado a fazer nada na era da graça. Nós somos livres. Você não é obrigado a fazer nada. Mas a gente não faz por obrigação. Nós fazemos por amor. Amém? Não é por obrigação. Mas olha só o que eles se comprometeram aqui. Olha aqui como é que funcionava a coisa. Primeiro, a lei de que cada pessoa tinha que dar 1/4 de ciclo, que era o terço de ciclo lá, de prata, para o templo, para as coisas que tinham que fazer, né? Lá no templo, vocês lembram que tinha um sacrifício de água, todo santo dia tinha sacrifício, 24 horas por dia ali tinha sacrifício sendo feito, as pessoas ali oferecendo, né, os animais que eram queimados ali, tinha que colocar lenha, tinha que tirar lenha, não podia deixar o fogo apagar. Se o fogo apagasse, eles tinham que orar, pedindo a Deus para mandar outro fogo do céu. Então o fogo não podia apagar, tinha que estar ali cuidando daquilo. Tinha os pães que tinha que colocar todo dia, tinha que trocar os pães que ficavam ali, 12 pães ali, né, diante do altar no átrio ali, representando as 12 tribos de Israel. Tinha o óleo que tinha que colocar nas lamparinas ali dentro do templo também, não podia deixar apagar. Tinha todo aquele cuidado. Então eles definiram que toda pessoa de Israel tinha que dar 1/3 de ciclo de prata para o templo por ano. Uma vez por ano eles tinham que levar aquele valor. Se comparar hoje, era quase mais ou menos, se fosse assim, R$1. Cada pessoa aqui tinha que dar R$1 por ano para essa parte aí de cuidado do templo. Segundo, eles tinham os dízimos. Os dízimos eram dados a quem? Os dízimos eram dados aos levitas. Esse dízimo era levado para o templo? Esse dízimo era para o serviço do templo? Esse dízimo era para sustentar o templo? Não. Esse dízimo era para sustentar os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram a tribo que cuidava das coisas sagradas, das coisas consagradas a Deus. Então, o dízimo era entregue aos levitas, para sustentar os levitas. Então, 10% de tudo que as pessoas ali produziam, de tudo que elas ganhavam, tudo aquilo era entregue aos levitas. Os levitas tiravam 10% daquilo que era o dízimo dos dízimos e levavam ao templo. Então, o templo recebia o dízimo dos dízimos, que eram os levitas, que recebiam de todo o povo de Israel os dízimos, retiravam 10% daquilo e traziam ao templo. Aquilo era para o cuidado do templo. Os dízimos eram para o cuidado dos levitas. E aí, e os sacerdotes, como é que era? Os sacerdotes recebiam as primícias. Como que era esse negócio de primícia, pastor? A primícia era o seguinte: por exemplo, a pessoa tinha lá um monte de cabra lá. Dia que nascesse a primeira cabra daquele animal ali, primeiro filhote, aquele filhote era entregue, né, como oferta ali no templo. A quem? Ao sacerdote. E o sacerdote pegava uma parte daquilo ali, oferecia a Deus queimado, né, oferecia ali como um voto ao Senhor, e o restante era do sacerdote. Então o sacerdote recebia as primícias. Os sacerdotes não eram um só, eram várias famílias de sacerdote. Todos os descendentes de Arão eram sacerdotes. Então essas pessoas recebiam as primícias de todo o povo, as primícias das colheitas. Como é que era a colheita? Vamos dizer que a colheita começava agora em abril. Então, o primeiro dia da colheita, tudo aquilo que colhesse no primeiro dia era chamado as primícias. Era entregue a quem? Ao sacerdote. Aquilo ali era para sustentar o sacerdote. Por que o sacerdote recebia? Porque ele representava a Deus. O sacerdote representava a Deus. Ele era o mais alto na hierarquia lá do povo de Israel, né? Do culto a Deus, era o sacerdote. Então o sacerdote representava a Deus. Então aquela pessoa, quando levava aquela primícia, era como se ele estivesse levando para Deus. O sacerdote pegava aquilo, uma parte ele queimava, oferecia ali em sacrifício ao Senhor, já queimando no altar. O resto era para sustento dele e para sua família. Assim que funcionava naquele momento. Então eles levavam as primícias, que eram para os sacerdotes, os dízimos, que eram para os levitas, e as ofertas. As ofertas eram para quem? Era para o templo.
E algumas ofertas também eram compartilhadas entre as pessoas que estavam ofertando e os sacerdotes levitas que estavam entregando no altar. Quando você ouvia assim, oferta alçada na Bíblia, alguns interpretam errado, né? O que é a oferta alçada? Mas era assim, eles podiam levar ofertas de gratidão a Deus, né? Lá no templo. Então vamos dizer, você recebeu uma bênção de Deus, você recebeu um milagre, ou imagina lá, Ana não podia engravidar, e ela fez uma oração, buscou a Deus, Deus deu para ela um filho. O que ela quer fazer agora? Ela quer oferecer uma oferta alçada ao Senhor, uma oferta de gratidão. Ela pegava, vamos dizer lá, uma ovelha, ou pegava alguma coisa lá que ela queria ofertar, ela pegava aquilo, ela chegava diante do altar, e ela erguia aquilo ali ao Senhor. Aquilo era uma oferta alçada, ou seja, era uma oferta levantada a Deus, como lembrança. Ela estava dizendo assim: Senhor, lembra daquele dia, daquela vez que eu te pedi, aquela vez que o Senhor me deu? Está aqui, uma oferta que eu estou te dando, um agradecimento daquele dia. Então era isso, eles levantavam a oferta e apresentavam ao Senhor como lembrança daquilo que aconteceu ali. E aí o sacerdote ou o levita fazia o quê? Ele pegava aquela oferta, parte daquilo, né, ficava para o sacerdote, o levita, para eles se alimentarem na presença de Deus. Essa oferta só podia ser comida no local de culto, então não podia levar para casa, eles tinham que comer ali no lugar onde eles estavam cultuando. E parte, a própria pessoa que levou, ela comia ali também, era tipo uma refeição compartilhada. Então eles levavam aquela ovelha lá, vamos dizer, apresentavam ao Senhor, aí o sacerdote, o levita lá, cortava no pescoço da ovelha, derramava o sangue no altar, pegava a gordura daquela ovelha, colocava no altar também, queimava o sangue e a gordura ao Senhor, arrancava uma perna da ovelha, ficava para o sacerdote lá, para ele comer lá com os levitas que estavam servindo aquele dia. O restante, a pessoa ia preparar ali no templo, ali no pátio, para comer com a família dele ali em presença de Deus aquela comida. Era uma comida consagrada ao Senhor. Ele tinha que comer ali na presença do Senhor. Assim funcionava. Então assim, bem diferente do que a gente faz hoje, né? Sim ou não? Mas era assim que costumava acontecer as coisas. Além do que eles falaram aqui também, que iam consagrar os seus filhos a Deus, ou seja, era uma lei que o próprio Deus tinha dado, que todo primogênito, ele era do Senhor. Você sabia dessa também? Sabia dessa na Bíblia? Que todo primogênito pertencia ao Senhor? Quem lembra disso? Por que veio essa lei? Quem lembra por que veio essa lei? Porque Deus, quando foi tirar o povo de Israel do Egito, Deus fez o quê? Deus matou todos os primogênitos do Egito. Todos os primogênitos do Egito foram mortos para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem sair do Egito. E a partir daí Deus falou assim, por causa disso, eu tomo hoje todos os primogênitos de Israel como minha propriedade. Deus tomou aquele dia todos os primogênitos de Israel como propriedade dele. E falou: a partir de hoje, quando nascer um menino, toda vez que nascer um menino primogênito na casa de Israel, seja das ovelhas, dos bois, de todos os animais ou da pessoa, você tem que levar lá e apresentar ao Senhor. Então todos os primogênitos pertenciam a Deus. Como é que, mas eu tinha que ir lá levar o filho e sacrificar lá ao Senhor? Não, meu irmão. Então havia a lei do resgate. Então quando você tinha um filho primogênito, você fazia o quê? Você levava ele ao Senhor nos primeiros dias lá, que tinha data, você tinha que levar, e você levava com ele um cordeiro lá, menos de um ano, lá tinha lá as especificações do cordeiro. Chegava lá, você apresentava o menino ao Senhor e apresentava o animal. O animal era morto ali no lugar do filho. Aquele animal era tomado ali como se fosse substituição. No lugar do filho, você entregava o animal era morto e entregue ao Senhor ali, totalmente queimado na presença do Senhor ali naquela oferta. Você estava fazendo um resgate do seu filho, porque aquele filho não era seu, aquele filho era de Deus. Você estava resgatando. Que resgate? Você vai pegar isso aqui, eu dou isso, você me devolve isso. Você está resgatando, você está dando outra coisa em troca daquilo que você está resgatando. Então eles iam lá, levavam o cordeiro era tomado e você podia levar o seu filho de volta para casa. Deu para entender? Então, eles tinham todas essas regras, todas essas leis que eles cumpriam. E eles disseram, o último versículo, olha só o que eles falaram aqui, assim nós não desampararíamos a casa do nosso Deus. Então, depois de todo o avivamento que eles tiveram, depois de todo o envolvimento com a palavra ali que eles tiveram, a decisão que eles colocaram no coração foi: nós não desampararemos a casa do nosso Deus. E hoje a gente
ver como que alguns irmãos têm tanta dificuldade às vezes de ofertar, de dizimar, de contribuir com a casa do Senhor. Quando a gente tem um coração impactado pela presença de Deus, impactado pelo que Deus fez por nós, você não vai sentir peso em abençoar a casa do Senhor. Até porque o mais abençoado somos nós. Amém ou amém? Se você está sentado aí nessa cadeira, essa cadeira está confortável, foi a sua oferta, o seu dízimo que pagou isso aí. Não é verdade? Foi a sua contribuição que pagou isso aí, né? Se tem aí umas janelas bonitas, uma porta bonita aqui, foi o seu dízimo, a sua oferta que pagou isso aí, né? Então, nós também somos abençoados com isso. Mas tem gente que acha difícil, né? Que fala assim, não, mas eu não vou dar, mas eu não vou participar. Não, isso aí não é de Deus, não. Então, assim, nós precisamos mudar isso. Porque muitas pessoas estão tentando achar qualquer chifre na cabeça do cavalo, né? Eu vou provar que no Novo Testamento não tem dízimo. Talvez você consiga até provar, porque a gente consegue provar tanta coisa, né? Se for olhar os versículos ao pé da letra, você consegue provar tanta coisa. E tanta heresia por aí sendo pregada, e eles usam versículo para isso, é ou não é verdade? É ou não é? Então talvez você até consiga provar. Mas a questão é, se lá na antiga aliança, uma aliança inferior, uma aliança muito mais precária, muito mais pobre, muito mais ineficaz do que a nossa, eles davam tudo isso sem reclamar. Eles ofertavam tudo isso. Tinha primícias, dízimos, ofertas. Tinha mais de 7 tipos de oferta diferentes. Tinha que entregar o primogênito de tudo, o primogênito das vacas, das ovelhas, das cabras, e o primogênito das famílias tinha que ser entregue, tinha que ser resgatado, e eles não reclamavam. Quem dirá hoje, quando a Bíblia fala que nós somos despenseiros de Deus, nós somos mordomos do Senhor. Então talvez você não é obrigado a entregar dízimo, a nada disso. Mas para pensar, Deus deu tudo por você. Deus deu tudo por nós. Ele deu o seu filho. A Bíblia fala, o seu único filho. E Jesus entregou a vida dele por nós. Qualquer valor financeiro que você possa entregar como oferta ou como dízimo, vale a vida de Jesus? Vale o sangue que ele derramou por você lá na cruz? Não vale. Então, se a gente for colocar no papel, né, nós estamos devendo muito. Nós estamos devendo muito. É ou não é verdade? Porque, por mais que você possa dar muita coisa, mas eu dou muito dinheiro todo mês. Rapaz, tudo que você deu a vida inteira, você colocar no papel, ainda não vale o sangue de Jesus derramado na cruz por você e por mim. Então nós ainda estamos em dívida. É ou não é? Por isso a gente não tem que ficar com o coração pesado quando a gente traz alguma oferta, alguma coisa na casa do Senhor. Porque Deus, Ele já nos deu tudo. Ele nos deu o seu melhor. Ele nos deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. A Bíblia fala que aquilo que Ele tinha de mais precioso, que era o seu único filho, Ele entregou por nós. Então, por que eu vou ficar triste, vou ficar reclamando, vou ficar chateado se eu tiver que trazer alguma oferta na igreja, se eu tiver que trazer um dízimo para abençoar a casa de Deus? Não. Pelo contrário, se você tem para trazer, é porque Deus tem te dado. Não é? Então você não precisa ficar chateado com isso, pelo contrário, você fica alegre. Graças a Deus que eu tenho para dar, porque Deus tem me abençoado. Graças a Deus que eu posso contribuir, porque Deus tem me abençoado, não tem deixado faltar. E se um dia deixar faltar, pode ter certeza que Ele vai abrir porta, Ele vai fazer algum meio para que você não fique passando necessidade. E aí, às vezes, quando você até passa, você pode pedir ajuda da igreja, que a igreja ajuda. É ou não é verdade? Quantas pessoas nós ajudamos aqui todos os meses? Várias pessoas. Todos os quilos que os irmãos trazem de alimento que ficam aqui, várias pessoas recebem esses alimentos durante o mês. Então, que seu coração não fique mais pesaroso quando você for convidado a contribuir na casa do Senhor. E com certeza, Deus nos deu muito mais. Amém? Deus tem nos dado muito mais. E tudo aquilo que a gente dá a Ele não é nada comparado com aquilo que Ele nos deu. Amém, queridos? Vamos colocar de pé, vamos orar? Espero que esses termos dessa aliança que eles fizeram possam ter te inspirado um pouco mais hoje. Possam ter te inspirado a se dedicar mais ao Senhor, a se consagrar mais a Ele, a doar mais, não só do seu dinheiro, doa mais do seu tempo,
doa mais da sua intimidade com Deus, doa mais dos seus talentos, doa mais do seu tempo para visitar, para evangelizar, para buscar o Senhor, para conhecer mais dele. Que a gente possa separar mais tempo para o Senhor. A Bíblia fala que os tempos são maus, nós estamos vivendo tempos maus. Que quanto mais perto do fim for chegando, até se aqueles dias não fossem abreviados, a palavra, até mesmo os escolhidos se perderiam. Então não é um tempo para a gente ficar despercebido, não é um tempo para a gente se acomodar, não é um tempo para a gente relaxar, é um tempo para a gente se aprumar, para a gente se colocar na brecha e dizer: Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo, eis-me aqui como soldado seu, eis-me aqui como um colaborador seu, estou aqui para ser usado, no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, nós vimos aqui hoje, Pai, esse povo que firmou esse compromisso contigo, que firmou essa aliança contigo, que escreveram ali naquele documento em termos de maldição, como se eles não cumprissem aquilo que o Senhor podia amaldiçoá-los, de tão certo que eles estavam, que eles iriam cumprir. Nós te pedimos, a Deus, nos ajude a fazer mais pelo Senhor, não porque para sermos salvos, porque nós já sabemos que a tua palavra nos garante que o Senhor nos deu a salvação de graça, o Senhor nos deu a salvação através do sangue do teu Filho. Nós sabemos disso, nós cremos nisso, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor deu para nós a salvação através do sacrifício de Jesus. Nós sabemos que não é por mérito, é pela graça. Sabemos que não é mérito nosso, mas é mérito de Cristo. Mas nós queremos, ó Deus, fazer mais para Ti, porque se esse povo, Senhor, que estava na aliança da lei, que nem tinha o Espírito Santo, se eles decidiram no seu coração fazer tantas coisas por amor ao Senhor, nós, Pai, que temos o Espírito Santo em nós, que temos o Espírito Santo habitando em nós, que temos recebido, Pai, a Tua palavra, a Tua revelação plena através de Jesus, que eles também não tinham, que nós possamos servir melhor ao Senhor, que nós possamos nos dedicar mais a Ti, que nós possamos nos consagrar mais, que nós possamos buscar mais, que nós possamos, Senhor, vigiar mais, que nós possamos, ó Pai, nos santificar mais, ó Senhor, que nós possamos doar mais. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Nós não queremos apenas, ó Pai, ser servos inúteis, como diz a palavra, mas nós queremos ser servos úteis na Tua seara, Senhor, servos úteis na Tua obra, servos úteis, ó Pai, no Teu ministério. Capacita cada um de nós, Senhor, para que possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. Nós queremos fazer o melhor para Ti, queremos fazer aquilo que o Senhor merece, porque o Senhor é digno de honra, glória, louvor e majestade. Queremos fazer aquilo que o Senhor merece, porque o Senhor tem um nome que é sobre todo nome no céu e na terra. O Senhor é digno e nós queremos oferecer a Ti o melhor, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, tira de nós, Senhor, esse pensamento às vezes pobre e mesquinho, Pai, de querer fazer as coisas para Ti sempre pela metade, de querer fazer as coisas para Ti sempre de qualquer jeito. É para Deus, Ele entende. Mas que nós possamos, ó Pai, ter um pensamento diferente, de pensar: se é para o Senhor, eu quero fazer o meu melhor, se é para o Senhor, eu quero me dedicar mais, se é para o Senhor, eu não quero fazer de qualquer jeito, se é para o Senhor, eu não quero doar algo que não me custe nada, como Davi disse: eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Davi quis pagar o preço do sacrifício, porque ele não queria oferecer a Ti um sacrifício que outros tinham pagado e ele não. Senhor, que nós possamos ter esse compromisso dentro de nós, de querer entregar a Ti o nosso melhor, Senhor, porque o Senhor nos deu o Seu melhor, o Senhor nos deu a Jesus, o Senhor nos deu o Seu sangue derramado naquela cruz, o Senhor conquistou para nós aquilo que era impossível de nós termos conquistado, e por isso nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos e Te pedimos: recebe-nos em Tua presença, Pai. Recebe, Pai, esse desejo que temos de fazer o melhor para Ti. Que o Senhor venha multiplicar ainda mais, Senhor,